aquelas vasilhas e põe à parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre teus filhos. E lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viveis do resto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade grande, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Oportunidade essa, meu Pai, que somente o Senhor pode nos dar e conceder. Meu Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, cada visitante, cada católico, cada criança. Meu Deus, que essa palavra vai e produza resultado no coração de cada pessoa, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, unge a mente, unge o psicológico, o coração, a mentalidade dessa pessoa, para que ela possa entender a mensagem nessa noite. Meu Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Confirma a bênção e a unção dessa noite. Amém? Glória a Deus. E aí? Criancinhas, quietinha aí agora, viu? Com a mamãe ouvir a palavra, viu? Igreja do Senhor, nós deparamos com uma mensagem poderosa. Não existe palavra fácil dentro da Bíblia. Não existe palavra doce dentro da Bíblia. Todas as palavras são poderosas para falar com a pessoa, de acordo com o momento que ela está passando. Deus, Ele sabe falar conosco, do nosso íntimo, do nosso coração, seja tarde, noite ou dia. Ele sempre está falando conosco, de acordo com o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Meus irmãos, nós sabemos que o problema do passado ainda continua nos dias de hoje. E o problema de hoje esteve no passado. Aquela mulher que todos já leu aí e sabe dessa história, ela tinha um marido e tem 2 filhos. Infelizmente o marido dela veio a falecer, e naquela época as histórias dizem que quando o marido morre, o filho, ele fica no lugar para cuidar da mãe que ficou viúva. Então era muito importante que o filho ficasse ali para cuidar da mãe. Não que hoje não tenha essa lei para cuidar. Mas aquela mulher perdeu o marido dela. Meus irmãos, tem coisas que nós só deparamos com a solução só depois que nós passamos por qualquer adversidade nessa vida. Muitas das vezes nós estamos num lugar, numa área de conforto, e nós não recebemos nada do Senhor porque nós não fazemos o esforço do que talvez poderia estar ao nosso alcance. Aquela mulher, ela só teve as coisas dela resolvidas depois que o marido dela faleceu. E o marido dela falecendo, ela foi buscar ajuda em quem? Eliseu. Por que ela foi buscar logo em Eliseu? Não tinha outras pessoas para ela buscar? Ele era servo de Deus. Porque ela sabia que ele era um servo de Deus, e ela sabia também que ele poderia resolver o problema dela. Vocês entendem que ela foi falar com Eliseu: olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, o meu marido morreu, e você sabe que ele te servia, ele era muito fiel. Essa mulher tinha uma qualidade tão grande que o marido dela, mesmo morrendo, deixando essa dívida para ela exaltou ele. Ela não falou mal dele para Eliseu. Ela chegou e falou bem dele. Olha aqui para vocês verem aqui, ó, vamos recapitular aqui para vocês entenderem. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Ela falou bem dele. Então, ela procurou a pessoa que poderia resolver. E muitas das vezes nós, quando estamos passando por momentos difíceis, é nisso que a gente nos desespera, procurando uma solução de
Mas só que ao deparar com essa mensagem, ela foi buscar em quem poderia resolver o problema dela. Ela sabia que ela falando com Eliseu, ele poderia dar uma solução para ela. O mais importante é que ela não foi pedir a Eliseu nada. Porque ela poderia falar assim: o negócio é o seguinte, meu marido morreu e deixou uma dívida, e os credores foram em casa para pegar os meus filhos para ser escravo, né? Algumas bíblias falam servo, mas algumas falam escravo. Ela poderia ter chegado para eles e falado assim: o negócio é o seguinte, você poderia me prestar um dinheiro? Acho que nos dias de hoje aconteceria isso. Você poderia me prestar um dinheiro para me pagar o credor, porque meu marido deixou a dívida, está querendo levar meus filhos. Então, em vez de eu levar meus filhos, você me presta um dinheiro, eu vou lá e pago o credor e meus filhos ficam livres. Aí depois meus filhos podem trabalhar para você e pagar. Seria essa lógica, não seria? Mas só que ela foi conversar com quem poderia resolver. E Eliseu disse para ela: o que tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada, a não ser uma. Mas espera aí, mas o que é pouco para Deus, o que é pouco para você é muito para Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, nós desprezamos o pouco que nós temos, sem saber que Deus pode multiplicar na nossa vida. Muitas das vezes nós desprezamos a pouca unção que nós temos, mas sabendo que Deus pode, através dessa pouca unção, Deus pode multiplicar essa unção na sua vida. Mas só que as bênçãos de Deus nunca foi fácil. E jamais vai ser fácil com a pessoa que tem a direção de Deus e tem fé. Para ter as coisas de Deus, meus irmãos, não basta ter força física, tem que ter a força da fé. Eliseu disse para essa mulher: olha para vocês ver que palavra interessante. O que tens em casa? Ela não se trouxer, ela não tem nada a não ser uma botija de azeite. Então Eliseu disse assim: vai, todos os seus vizinhos, pede vasilhas emprestadas. Aí ela não diz, aí não fosse nos dias de hoje, mas peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vim aqui falar com você que meu marido morreu, e eles vão pegar os meus filhos, e você manda eu procurar a vasilha com o vizinho? Está entendendo? Tem outra mensagem? Meus irmãos, para você receber algo, você tem que ter a união até mesmo com os vizinhos. Se ela não tivesse a união com os vizinhos, será que ela ia pedir as vasilhas? Não. Eliseu disse aqui, ó: dai peça emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não pouca, porque senão ela poderia pedir uma só. Não, vou pegar um vizinho ali só. Esse vizinho não conversa com ele, porque eu vou pegar só uma vasilha. Não, pega muitas. Ele induziu que ela pegasse com todos os vizinhos. Então você tem que ter uma boa relação com os seus vizinhos, amigo. Porque é daí que talvez da onde que a gente menos espera, da onde que a gente precisar. Porque não é porque a gente somos servos de Deus, nós temos que fechar a cara para as pessoas e andar. Eu sou servo de Deus, eu não quero saber de nada, eu vou servir a Deus e pronto. Não é assim que funciona. Você tem que ter relação com Deus e relação com as pessoas que estão à sua volta. Porque assim que eles vão precisar de você, você vai precisar deles. Nós não vamos precisar só de Deus. Não é que nós vamos fazer o que eles façam, mas nós vamos ter a amizade deles. Porque se aquela mulher adquiriu muitas vasilhas, porque ela tinha uma boa relação, eu tinha certeza que ela tinha uma boa relação, porque ela pediu muitas vasilhas. Então Eliseu diz: pega as vasilhas, entra na sua casa e feche a porta. Mas uma coisa mais importante: as bênçãos de Deus, elas só caem na nossa vida como nós fechamos a porta. E como quando a porta está muito aberta, as bênçãos de Deus não entram. Ah, não, mas a porta tem que estar aberta para as bênçãos entrar. Muitas das vezes, porta aberta não significa que as bênçãos entram. Às vezes nós temos que fechar a boca para o diabo não pegar nossas bênçãos. Nós temos que fechar a porta para nós não se decepcionar. Muitas das vezes nós falamos muito da nossa vida para as pessoas. Nós pedimos conselho para pessoas que não podem nos ajudar. E muitas das vezes elas, em vez de nos ajudar, elas nos jogam lá embaixo.
Aí vem o desânimo, vem a murmuração, vem a falta de fé e vem o desvio. Então, meus amigos, vocês que são crentes, vocês também que não são crentes, começa a pegar conselho de pessoas que podem ajudar, pessoas de Deus, pessoas que podem levar vocês a um outro patamar na vida espiritual ou no conselho que vocês precisarem. E aquela mulher pegou as vasilhas, foram para dentro da sua casa com os teus filhos. Outra relação que nós temos que ter com nossos filhos também. Não adianta nós fechar a cara para os nossos filhos, falar que eles não prestam, que não vai querer nossa casa mais, que vai embora, que não quer mais. Nós temos que ter uma relação boa com nossos filhos, porque se algum dia nós cair na cama, quem vai cuidar de nós tem que ser eles. Ah, meu filho é ruim, minha filha é isso, minha filha é aquilo. Não, você tem que ter uma boa relação, não interessa se ela é ruim, se ela é boa. E vocês, filhos, têm que ter uma boa relação com suas mães também. Não é porque elas te dão um conselho, aquele conselho antigo, vocês acham que ela é quadrada. Não, aquele conselho antigo é o conselho que vai levar você para um outro patamar de vida. Então não tem esse negócio de filha, de mãe falar com filha, filha fechar fazer biquinho e falar que não quer. Não, tem que ouvir. Porque o melhor conselho abaixo de Deus é o conselho de mãe. Se ela falou bem de você ou mal de você na sua cara, você tem que aceitar, engolir e ficar quieto e aceitar. Porque, meus irmãos, um filho, para ele se dar bem na vida, basta ele respeitar pai e mãe. Honrar pai e mãe, pronto, acabou. Isso é um mandamento divino, independente de você ser cristão ou não. Isso é um mandamento do jovem que honra pai e mãe. Quando você vê o jovem capengando, na vida ruim, triste, amargurado, nada dá certo, será que a relação com a mãe dele e o pai dele está boa? Porque alguns jovens que eu venho conversando na rua, está sofrendo, mas você vai procurar a fundo, eu não gosto da minha mãe, eu não gosto do meu pai. Aí você já pensa, pô, por isso que está dessa maneira. E aquela mulher entrou ali para dentro de casa, fechou a porta com teus filhos e começou a pegar o azeite que estava naquela botija que ela falava que não era nada e começou a despejar naquelas que ela pediu emprestado. E o azeite foi multiplicando em uma, vai multiplicando, ela foi separando, mandando o filho trazer atrás, foi dividindo, foi multiplicando o azeite. E de repente a mulher disse, traz mais vasilha, o filho disse, não tem mais vasilha. E o que aconteceu com o azeite? Cessou. Por que o azeite cessou? Não tinha mais vasilha. Se tivesse vasilha, o azeite ia continuar, não ia? Porque as coisas de Deus não é pela metade, não é mesquinhagem, as coisas de Deus é com abundância. Glória a Deus. Então significa que se o azeite acabou, porque não tinha mais vaso. Se tivesse vaso, tinha azeite. E hoje em dia tem azeite. Deus tem azeite, mas não tem vaso. Deus tem azeite para descer na nossa vida toda hora. Deus tem poder para nós, para transportar nós de fogo, de poder, meus irmãos. Só que não tem vaso. Hoje tem levanta e anda, mas não tem vaso para isso. Hoje, se tiver um morto para ressuscitar, Deus faz ressuscitar, mas será que tem vaso para isso? Os vasos de hoje, eles estão querendo aceitar Jesus, eles estão querendo assim a vida mais light, uma vida assim mais social, mais relaxada em relação a isso. Eles não querem orar, eles não querem ir para o monte, eles não querem ir na vigília, não querem passar a madrugada, eles querem aceitar Jesus, eles querem oportunidade, já quer pregar para todo canto. Não é assim, meu amigo. Até mesmo hoje, se o jovem pregar hoje aqui, qualquer um pregar hoje aqui, pregar ali, pregar amanhã ali, pregar amanhã ali, e não tiver um tempo para encher o vaso, o azeite acaba, meu amigo. Ele sabe, ele não aguenta. O azeite tinha, mas os vasos acabou. E depois que ela recebeu a bênção, o que ela foi fazer?
Ela foi até um homem de Deus e reportou para ele o acontecido. Ele disse: vai, vende, paga sua dívida e vivei do... Isso, vai viver do resto, não significa que é para sempre. Vai viver do resto, então quer dizer, eu não precisava de trabalhar, só vender azeite. A mulher, de uma forma, ela tinha nada, e de uma forma ou de outra ela virou empreendedora do azeite. Imagina a fila que fez a casa daquela mulher para comprar azeite. As pessoas falavam: mas peraí, imagina a cara daqueles credores. Mas eu vim buscar os filhos da mulher, não tinha dinheiro, agora a mulher tem dinheiro. Sabe, meus irmãos, Deus ele faz um milagre na nossa vida para a gente ficar perplexo de fé. Ele faz um milagre para a gente ficar assustado, num bom sentido. Ele não faz um milagrezinho. Às vezes é nós que pedimos pouquinho, mas Deus tem muito para nós. Aleluia. Porque não adianta a pessoa me falar: Deus é Deus de prosperidade. Deus é Deus de prosperidade, sim. Deus é Deus de saúde, Deus é Deus de força, Deus é Deus de fé. Aleluia. É só nós ter fé para pedir, porque muitas das vezes nós temos fé para pedir uma coisa que não vai resolver para a nossa vida. E aquilo que precisamos nós não pedimos. Então, igreja, a palavra de Deus é como, seja como aquela viúva, mulher de fé, mulher inteligente, mulher que tinha união com seus vizinhos, mulher que fala bem do seu esposo. Eu jamais vou falar mal da minha esposa para os outros, nunca falei, jamais, nunca vou falar mal dela. Não adianta a mulher que fala mal de marido para mim, marido que fala mal de mulher para mim, que não vai resolver. Que passamos dentro da nossa casa, ficamos dentro da nossa casa. Se vocês não levar o caso relacionado de casais para uma pessoa idônea para resolver, não adianta levar para qualquer pessoa. Aquela mulher levou o caso dela para uma pessoa que poderia resolver. E ela foi na lata: ela disse o seguinte: meu marido morreu, eles querem levar meu filho e eu estou aqui aí. Às vezes, muitas vezes nós passamos rodeio, que nós passamos na nossa casa, nós deixamos de retratar com pessoas, mas só que tem que saber as pessoas que nós retratamos a nossa intimidade. Problemas de família. Mas na verdade, hoje em dia, problemas de família, você ora e Deus resolve ali. Porque muitas das vezes, se sair para fora, é pior. Porque nem todo mundo tem a mente pronta para ouvir o que você passa na sua casa. Eles acham que é mil maravilhas o casal, que não é um casal maravilhoso, que maravilha. Mas eles não sabem que a mulher, o marido, mata 1 milhão por hora para estar ali junto. Viver a dois não é fácil, é difícil. Imagina você viver com uma pessoa que não é nada seu, não é seu parente. Você simplesmente casou e está dormindo junto. E Deus faz dar certo. É estranho, né? Mas é de Deus. Se a gente for pensar nisso, a gente, não, meu Deus, não quero. Não, mas Deus, meu amigo, Deus ele faz um milagre. Assim como ele fez na vida daquela mulher, na vida dos seus filhos, virou empreendedor, ela virou empresária, pagou as suas dívidas, e os seus filhos não precisou ser escravo de ninguém. Amém? Que Deus abençoe o seu nome de hoje. Mas o que mais me deixa alegre nessa mensagem é que ele falou: vai, vende, paga a sua dívida e vive do resto com seus filhos. Mas vive do resto significa que o azeite não vai acabar. Então as coisas de Deus estão infinitas na nossa vida. As bênçãos de Deus, quando nós andamos com Cristo, ela é infinita na nossa vida, elas nos seguem. É isso. É um trem de pensar, viu? Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, vamos ter fé. Passamos luta, passamos provações, mas eu tenho fé. Eu não largo esse Cristo. Eu passo pelo que passar.
Não importa se eu estou fraco, se eu estou forte, mas eu quero estar na presença. Porque sair é pior. Muitos falam que com Deus está difícil, sem Deus. Ai, mas o mundo está melhor. Tá. Não vai para o mundo. Você vê? Porque muitas vezes a pessoa está aqui, chega toda arrebentada, chega cheia de vício, cheia de, sabe, que a coisa era toda doença. Deus cura, Deus muda a feição, Deus dá um rostinho bonito. De repente a pessoa acha que está fazendo muito de estar. Não, o mundo era melhor. Mas peraí, se estava melhor, por que você veio? Significa que não está melhor. Se você voltar, no seu estágio ele vai se tornar pior. Então, meu amigo, passa o que passar. Fale o que falar de você, mas permanece na sua fé. Glória a Deus. Não importa se o mar está levantando, se está falando mal de você, se está zombando de você. Siga na sua fé. Se eu e minha esposa fosse olhar para as pessoas terrenas, nós não estávamos na igreja não, meu amigo. Ela principalmente, ela é uma pessoa de fé, porque o que ela já passou, ela é de fé. Então às vezes eu me espelho nela. Eu não falo não para não, né? Mas às vezes eu espelho nela algumas coisas, porque o que ela passa, se fosse eu, estava aquela balançada, mas não cai. É assim que funciona, meu amigo. Servir a Deus não é fácil não. Dá glória a Deus, louvar, muito bonito, maravilhoso. Mas daqui, dessa porta para fora, a história muda. A história muda para todos nós. Amém? Que Deus abençoe. 9:5, quem vai estar aqui tirando reclamação? Eita, glória de Deus! Vou receber uma bastante palmas, glória a Deus.